Bom dia, meus amigos, concurseiros aí que estão preparados para mais uma aula aí. Vocês estão bem, né? Olha só, nós vamos trabalhar aí hoje para o concurso da Polícia Penal, beleza? Especificamente do Ceará. Vamos abordar aí uma legislação bem específica desse concurso, tá? Professor, então eu posso usar para outra carreira policial que não seja do Ceará? Não aconselho, porque a aula aqui é voltada para o Ceará. Tanto é que vamos abordar uma aula específica da carreira da Polícia Penal do Ceará, beleza? Então nós vamos começar aí abordando alguns temas. Para quem não me conhece, para quem ainda não sabe quem eu sou o professor Wellington. Estou aí trabalhando com o pessoal da Monster, trazendo vários conteúdos, tá? A gente está lecionando aí várias matérias aí no intuito de ajudá-los com a sua aprovação, beleza? Então, alguns recadinhos básicos. Se você ainda não me segue no Instagram, você já tem a obrigação de ir lá e seguir no meu Instagram, beleza? Por quê, professor? Para fazer aquela interação aluno-professor, tranquilo? Então, nós vamos trabalhar aqui hoje, basicamente, a Lei 14.582 de 2009, beleza, pessoal? Lembrando que essa lei é de 2009. Então, pode ser que vocês não vão encontrar, tá? No decorrer dessa lei, a nomenclatura Polícia Penal. Polícia Penal. Por quê, professor? Porque a alteração que incluiu a Polícia Penal no rol de segurança pública veio posteriormente, né? Então, a lei vai estar totalmente com a nomenclatura diferente da que vocês já conhecem agora, de Polícia Penal. Mas saibam que será aplicada no seu concurso. Por quê? Porque é a lei específica do cargo de policial penal do Ceará, tranquilo? Então, basicamente, nós vamos ver aí como funciona a carreira da Guarda Penitenciária, que agora é denominada como Polícia Penal, e as providências que essa lei traz, beleza? Meu Instagram, novamente. Então, já me segue lá. Quem não segue o professor não é aprovado. Tem esse ditado aí, né? E geralmente é verdade. Então, já segue lá meu Instagram e vamos trabalhando isso aí. Olha só. O texto de hoje ele é bem pequeno, na verdade. São poucos artigos a serem estudados. Mas são artigos que necessitam de um atendimento especial para que você decore as partes importantes e não caia em pegadinhas de prova. Já pega o seu café com a xícara da aprovação e vamos junto nessa aí. Olha só. A carreira da guarda penitenciária, ela vai ser, então, basicamente esmiuçada aqui nesse artigo quanto a benefícios que o policial penal terá. Então, sua banca, ela pode trazer como nomenclatura guarda penitenciária ou polícia penal, tá? Então, você tem que ficar atento, porque se cair qualquer uma das duas nomenclaturas, estará correta, beleza? Então, não deixe o seu examinador te confundir. Então, tá bom, vamos lá. Basicamente, a guarda penitenciária, polícia penal, ela é integrante do grupo operacional de apoio administrativo. Então, já temos que saber aí que você vai integrar no grupo operacional de atividades de apoio administrativo e operacional. Beleza? Então, você tem que decorar essa parte, porque você vai fazer parte desse grupo. Grupo ocupacional de atividades de apoio administrativo e operacional. Você vai integrar a esse grupo. E, basicamente, quais que serão as suas funções? Atendimento, olha só, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação do preso, né? Aquelas pessoas que são recolhidas em estabelecimentos penais. É como se fosse qualquer polícia penal. Só que aqui já denomina aqui quais que serão as suas atribuições como Polícia Penal do Ceará, tá? Então você tem que ficar ligado que você executará todos esses verbos aqui, ó.
atendimento, vigilância, de custódia, guarda, escolta, assistência, orientação, tá? Então, você vai fazer esse trabalho. Então, você tem que decorar o que você vai fazer? Sim, tem que decorar. Tem que decorar. Por que, professor, eu tenho que decorar aí as funções que eu vou desempenhar? Porque senão, o seu examinador vem e coloca aqui, ó, polícia ostensiva, por exemplo, polícia ostensiva ou preventiva, te confundindo com a polícia militar, né? Então, você não pode cair nessa pegadinha. Você tem algumas tarefas, essas tarefas estão elencadas em lei, beleza? Já deixa seu like aí e comenta para mim no chat qual concurso você vai fazer, se você vai prestar o concurso da Polícia Penal do Ceará e como é que está o seu nível de estudo. Você já tem muito tempo que você está estudando, desde o último edital, como é que está a sua preparação para esse concurso? Prosseguindo aí, os ocupantes do cargo de policial penal, de carreira penitenciária, da segurança penitenciária, vão ter aí alguns benefícios. Quais são? Tá, vai receber vencimentos, né? Então, vai receber aqui vencimentos que são estabelecidos por lei. Então, vai ser salário, né? O famoso salário aí, pago por lei, tá? Basicamente, você vai trabalhar no regime de plantão. Então, você sempre vai trabalhar no regime de plantão, tá? Regime de plantão. Então, já grave aí, porque você vai se acostumar na jornada de 12 por 36, né? Trabalha 12 horas, folga 36. Podendo, inclusive, tá? Fazer revezamento em período diurno e noturno. Ou seja, pode ser que você pegue para trabalhar períodos noturnos, inclusive você vai ganhar o adicional noturno, conforme a lei estabelece, ou diurno. Vai depender de como vai funcionar o seu plantão, o seu regime de plantão, tá? Então, pessoal, é muito tranquilo a escala do agente penitenciário. Por quê? Ele vai trabalhar 12 horas, vai folgar 36. Então, se você quiser aproveitar um feriadão aí, você troca com algum colega aí, você praticamente trabalha 2 dias na semana e folga o resto. Beleza? É bem tranquila essa questão aí, tá? Mas você tem que gravar o regime. Porque se a banca vir colocar que você vai trabalhar em regime de CLT, por exemplo, vai ser igual 44 horas semanais ou 8 diárias, está errado. Porque este regime aqui, de 44 semanais e 8 diárias, é um regime seletista, né? O regime básico seletista, ele não é o regime plantonista. Tranquilo? Não é o regime plantonista. Então, na verdade, você não pode confundir aí como funciona a didática. É 12 horas diárias trabalhadas com uma folga de 36, beleza? O pessoal está perguntando aí se essa aula serve para a Polícia Penal da Bahia. Olha, eu não aconselho não. Por quê? Porque aqui é uma lei específica do Ceará, tá? Se você for fazer Polícia Penal do Ceará ou Polícia Militar do Ceará, talvez sirva. Agora, para a Bahia não serve não, tá? Como que funciona a estrutura remuneratória desses agentes? Olha só, estrutura remuneratória. Como funciona o pagamento, a bufunfa aqui? Basicamente, você tem um critério legal de pagamento, que é composta por vencimento, que é o salário, né? O famoso salário. Só que vencimento é o nome legal dado para quem é servidor público. Tem o vencimento. Nós temos as gratificações de atividades especiais de risco, que são denominadas as GAERs, né? Todo mundo gosta de trabalhar aqui porque vai ter esse adicional, tá? Por causa da atividade de risco desempenhada. E você vai receber, inclusive, o adicional noturno, tá? Aqui eu chamo a atenção dos senhores também porque, na maioria dos casos, os policiais penais, tá?
os PPs, eles têm direito, possuem direito aí ao adicional de insalubridade, né? Só que, como a lei não reconhece esse adicional de insalubridade, ficaria pendente daquele agente procurar a justiça, tá? Para fazer aí um pedido de adicional de insalubridade, porque as cadeias, as penitenciárias são áreas insalubres, né? São áreas aí que estão expostas a agentes biológicos, agentes de risco. Então, iria um perito fazer a fiscalização e verificar se o agente estaria exposto a agentes nocivos ou não à saúde. Se sim, ele receberia inclusive o adicional de insalubridade, tá? Muitos policiais penais têm ganhado, mas legalmente falando, se você cair com uma questão dessa em prova, você vai marcar que a estrutura remuneratória são vencimentos, que é o salário, são as GAERs, né, que é o pagamento de atividade de risco, é essa gratificação, e o adicional noturno. Não deixe a banca te induzir a erro colocando, por exemplo, um adicional de insalubridade, tá? Porque aqui não é reconhecido pela lei. Ele é, assim, pessoas correm atrás porque é um direito, mas a lei não reconhece, e essa lei é específica desse caso. Então, fique atento quanto a essa questão, beleza? Então, basicamente, você vai receber essas vantagens aqui. Também pode ser pago, tá? Olha só, vantagem, olha aqui. Agente decorrente do exercício do cargo em comissão e gratificação, o adicional por tempo de serviço. Então, pode ser pago também. Só que tudo vai depender das condições que a Lei 12.913 estabelecer para tal. Mas então se atente, não se apegue a isso, porque sua lei não chega aí e discrimina essas parcelas. Ela simplesmente fala vencimentos, gratificações de atividades de risco e adicional noturno. Então você não pode por si só tomar essas providências, beleza? Vamos lá. Você precisa saber, você precisa conhecer a lei, porque você vai receber, né? Você vai ganhar por elas. Então você tem que saber o que você vai ganhar aí se você for um agente penitenciário, né? Um policial penal do Ceará. Ainda, o parágrafo 2º traz uma espécie de complemento. Então você pode, se você for um policial penal de carreira, tá? Você pode perceber complemento, que vai ser estendido à parte percebida pelo agente que ultrapasse os valores decorrentes da presente lei. Então, qualquer valor, tá, que não estiver elencado na lei, por exemplo, os vencimentos, adicional noturno, as GAERs, então vai ser considerada como complemento dos vencimentos, beleza? É isso que está institulando aí o parágrafo 2º desta lei. Então, fique ligado, tá? Fique ligado, por quê? Porque você tem que saber. Porque se a prova cobrar um outro vencimento e não falar que é um complemento, você não pode marcá-la como correta sem observar o comando da questão. Tudo isso tem que ficar bem pautado no comando da questão, beleza? Tomando água aí, né, pessoal? Xícara da aprovação aqui, que senão tá ruim. Agora o artigo 5A, o pessoal amou quando ele foi instituído. Por quê? Porque basicamente ele trouxe aí, tá? Em 2016, aqui, olha, foi alterado em 2016, o abono especial por reforço operacional. Então seria um abono, tá? Que vai ser pago ao agente, ao policial penal, que trabalhe em caráter, olha só as características, caráter voluntário. Ele tem que trabalhar de caráter voluntário e tem que participar de serviço para o qual seja designado eventualmente. Então, como que vai cair na sua prova? A prova vai vir e vai falar assim, que o abono especial é pago para trabalho, olha só como é que a sua banca cobra, para trabalho obrigatório.
Faz sentido, né? Se é obrigatório, tem que pagar. Só que o requisito tem que ser o caráter volitivo, tem que ser a vontade. Então, se for obrigatório, não recebe, porque já é imposto por lei. Então, tem que ser caráter voluntário. Preste atenção, preste atenção. A prova cobra desta maneira, então você não pode confundir, tá? Você tem que ficar ligado, porque o seu examinador vai trocar esses quesitos, trocar essas nomenclaturas, e se trocar, tá errado. Se colocar aqui obrigatório no lugar de voluntário, tá errado, matou a questão. E você, como é aluno Monster, você tá pegando os pontos cruciais. Eu estou trazendo para você de forma mastigada como cai na sua prova. Aqui são anos de estudos que nós fazemos aqui no Monster. Para quê? Para pegar o seu material, para pegar o seu edital, pegar a sua banca e ver como que cobra. Não tem erro, tá? Você pode verificar. Eu estou até com a camisa da PM Bahia, porque nós gabaritamos a prova de Direito Penal e Direito Constitucional da Bahia. Sério, professor? Seríssimo. Nós acertamos aqui todas as questões. Ah, professor, zoeira. Zoeira. Então olha nossas lives e olha a prova da Polícia Militar da Bahia. Que eu falei, caiu. Então, nós fazemos um apanhado do que cai. Eu não trago matéria que não cai. Beleza? Então, fechou. Então, você tem que saber que tem esse abono, tá? Esse abono cai e cai nesse sentido. Ele vai trocar a palavra voluntária por involuntário ou por obrigatório. Então, você tem que ficar ligado, tá? E também fala do percentual, parágrafo 1º. Olha só, o abono especial por reforço operacional, de novo, reforça a natureza voluntária. Olha aqui, a natureza voluntária. E vai ser planejado pela Justiça, utilizando no máximo 50%, que pode ser provisoriamente de 75%. Tá? Então vai ter um quadro na lei, você vai abrir esse quadro na lei e vai dar uma olhada. Tá bom? Mais grave, a questão da voluntariedade aqui. Ó. É esse asterisco que eu chamo a sua atenção. Tá? Prosseguindo. Um ponto importante para o seguinte, todos os demais benefícios que o agente penitenciário policial penal do Ceará tem, qual, professor? O adicional noturno, as GAERs, né? GAERs, e os vencimentos, eles incorporam. Então, os cálculos são feitos com base na junção deles. Se você trabalhou em período noturno, você vai receber o seu noturno e vai incorporar o seu salário. Para quê? Se fizer hora extra, se fizer, por exemplo, o 13º, tudo que for pagar aí vai pagar com base nesses complementos, em tudo, na junção. Só que o abono que nós tratamos no artigo anterior, ele não vai incorporar. Ele não será incorporado. Então, você não vai ter reflexos. Basicamente, você tem que ficar ligado que aqui vai ser... Eu vou simplificar para os senhores e para as senhoras. Preste atenção. Não gerará, não terá, olha só, terá reflexos. Como assim, professor? Em 13º, em férias, não vai ter reflexos. Por quê? Porque não incorpora ao vencimento para esse tipo de questão, tá? E a banca vai basicamente falar que será incorporado. Será incorporado. Olha só para você ver que bacana. Olha o ponto que eu trago para vocês. É basicamente assim que sua banca cobra. É assim. Entendeu? Não tem erro. O que você tem que fazer é estudar e gravar a nomenclatura, como eu estou falando. O abono especial por reforço operacional será limitado, então tem uma limitação, é uma limitação de horas, olha só, limitado, anotem aí, tá? A 60 horas por mês. 60 horas mês, né? Então, limitou-se a 60 horas por mês. Gravem 60 horas, porque na hora da prova, sua banca vem e coloca 120, coloca 80, coloca 70, coloca 50, coloca 44 horas, porque é o regime da CLT, né? Então, você não pode confundir essas questões. Show? Tranquilo, né? Não tem erro. Outro ponto que você tem que saber
é se esses benefícios que nós tratamos anteriormente serão incorporados ou não para os aposentados e para os pensionistas. E aqui, é claro, o artigo 6º, parágrafo 1º, fala assim, vai ser incorporado sim. Então, tudo que alterar para os policiais penais da ativa também vai aplicar-se aos aposentados e aos pensionistas. Claro, né, professor? Se o pensionista e o aposentado já aposentou, ele não vai trabalhar em período noturno. Então, ele não vai receber o adicional noturno. Ele não vai receber o adicional de risco das GAERs, né? Por quê? Porque ele não está trabalhando em risco. Então, você tem que ter essa maldade de pensar. Você tem que ter essa... Ó, problemas do microfone aqui, ó. Vocês não estão escutando meu áudio, né, pessoal? Fechou? Ó. Problemas ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Então, olha só. Tá vendo? Isso aí é tudo para você aprender da melhor maneira possível. Então, vamos continuar aqui nesse sentido. Então, você tem que ter uma lógica. Tem que ter um pensamento lógico para você entender a matéria. Se está aposentado ou é pensionista, não está trabalhando em período noturno. E também não recebe adicional de risco. Beleza? Então, não vai afetar essas pessoas. Fiquem tranquilos, pessoal. Um pequeno probleminha de microfone, mas não vai te atrapalhar aí de entender a matéria. Tranquilo? Então, aprendam, pessoal, a fazer esse tipo de análise. Para quê? Para você compreender as questões na hora da sua prova. Eu não quero que você decore, eu quero que você aprenda e entenda. Beleza? Meu método é esse. Prosseguindo aqui, a lei vai fazer basicamente uma definição de como que ficam as atividades e gratificações de risco, as famosas GAERs. Olha só como é que fica essa definição. Fica instituída a gratificação de atividades especiais, as GAERs. Olha só. Que é devida, olha só para quem que é devida as GAERs. Servidores em atividades ocupantes do cargo de policial penal, você vai ler como policial penal, integrantes da carreira da segurança penitenciária, no percentual de 60%. Então, olha só, é um aumento muito grande que o policial penal vai ganhar, 60% do seu vencimento, incidente exclusivo sobre o vencimento base, beleza? Então, todo mundo quer ganhar essa gratificação. Imagina só, se o policial penal ganha 10 mil reais, não ganha isso tudo, é 5 mil reais, mas aí você vai ganhar 60%, você vai ganhar mais aí, quase 3 mil reais a mais no seu salário por você exercer essa atividade. Olha que bacana, que benefício top aí da Polícia Penal do Ceará. Então, você tem que saber para quem é devido aí esse adicional. Basicamente, vai servir como uma compensação pelo acréscimo de jornada, porque você já vai ter uma jornada de 12 horas, só que vai aumentar aí a sua carga horária para 48 horas. Você vai receber mais? Vai receber mais. Só que você vai trabalhar mais também. Aí você vai ter que verificar se vale a pena para você. Porque você lembra que é voluntário. Voluntário, você não é obrigado. Então, você tem que ligar essa questão. É voluntário. Então, você não deixa a banca te confundir. É voluntário, volitivo, vontade. Beleza? É igual ao dolo. Vontade. Tranquilo? Entenderam a questão aí? Show de bola. Prosseguindo aí. Os servidores aí, então, os policiais penais, tá? Que ocupem esse cargo. E quando eles estiverem no exercício de cargos comissionados, e vai ter outras atribuições, quais sejam de natureza penitenciária ou célula de inteligência penitenciária. Beleza? Que vai ficar vinculada ao gabinete da Secretaria da Justiça. Gravem que é o gabinete da Secretaria da Justiça. E não é, por exemplo, ao governador, tá? Ao governador. Nós temos muitas questões que trocam o gabinete de Secretaria da Justiça para ligar-se aí ao governador do estado. Então não é ao gabinete, beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir então. É devido o adicional noturno. O adicional noturno vai seguir a regra da CLT, tá? Regra da CLT. Como assim, professor?
Basicamente, considera esse horário noturno. Vai considerar o horário noturno urbano, tá? De 22 horas às 5 da manhã. Às 5 horas da manhã. Então, se você trabalhou período noturno, tá? De 22 às 5, você vai receber um adicional de 25%. É 25%, olha só. Um adicional de 25%. Então, se você trabalhou das 22 às 5 horas, você vai receber um adicional noturno que vai ser remunerado a sua hora em 25% a mais. Tá? Tranquilo? Então, se você recebe, vou fazer um cálculo básico. Você recebe aqui R$10 por hora. Você vai receber, então, R$12,50. Né? 25%. Tranquilo? Entenderam? E é top. Por quê? Porque vocês viram aí que você reveza, né? Pode ter revezamento de horário. Se você trabalhou noturno, você vai receber a mais por isso. Então, show de bola. Você vai ficar na guarita lá dormindo, vai receber um adicional de 25%. Brincadeira, se você está trabalhando, não durma no horário de trabalho. Inclusive, é uma das causas aí para sua exoneração, beleza? Outro ponto que você tem que saber da lei é que a hora noturna não é de 60 minutos, tá? É uma hora ficta, que nós chamamos hora ficta. Quem não estudou direito não entende não tem mais dificuldade em entender esse valor da hora ficta. Mas, basicamente, a sua hora vai ser considerada 2 minutos e 30 segundos, tá? Mas, basicamente, é considerado como hora ficta. Então, fique ligado. Você tem que saber... Eu vou criar uma página em branco aqui. Cadê? Uma tela em branco. Você tem que saber que a hora noturna, de 2 horas às 5 da manhã. Vocês estão enxergando aí? Então, né? Então, de 22 às 5, um adicional de 25% sobre a hora, tá? A hora é ficta, de 52 minutos e 30 segundos. Aqui, ó, assim vai vir na sua prova. E o que seu examinador vai falar? Seu examinador vai vir e vai falar que a hora noturna é 60 minutos. E não é. Então, grave 52 minutos e 30 segundos. Por quê? Se você juntar esses minutos que estão sobrando, vai ter uma hora de descanso, que é justamente para você descansar no período noturno, beleza? Tranquilo, né? Ótimo. Vocês entenderam o cerne da questão. O artigo 10, ele fala o seguinte: fica extinta e cessa o seu pagamento em relação aos integrantes da carreira de segurança penitenciária a gratificação especial de localização carcerária. Então, ficou extinta essa gratificação e ficou extinta também o abono provisório e o acréscimo de 40%. Tá? Por quê? Porque foram instituídas outras gratificações. Então, essas foram extintas. Tome cuidado, porque o seu examinador pode colocar essas gratificações aqui como sendo válidas, e elas ficaram extintas. Então, tome muito cuidado quanto a isso. Se ficou extintas, elas não podem ser utilizadas aí para quem passar nesse próximo concurso, por exemplo. Por quê? Porque já estão extintas, tá? Tranquilo? Não pode confundir também quem tem direito adquirido, que são aqueles agentes penitenciários mais velhos. Mas para você que vai entrar na corporação, não vai ter direito. Por quê? Porque ficou extinto. Beleza? Tranquilo? Aprenda, raciocine, tá? Uma questão de raciocínio. Ótimo. Tranquilo. Basicamente, pessoal, nós encerramos essa lei. Uma lei bem pequena. Eu passei contigo todos os pontos importantes que vocês têm que decorar, tá? E é isso. Você vai ser aprovado na Polícia Penal do Ceará, você vai aí adquirir seus vencimentos e vai lembrar do seu professor na hora que você estiver recebendo adicional noturno, tá? E se você for um cara solteiro, tranquilo, ou uma mulher solteira que aí quer ganhar dinheiro para fazer um patrimônio aí, trabalhe voluntariamente nas GAERs, beleza? Para você receber o adicional aí de 60%. Olha que top. Então é isso, pessoal. Professor Wellington,
na área. Se você não me segue no Instagram, já segue lá, @prof.wellingtonjunior. Júnior.adv. Eu sempre trago aí notícias aí de concurso, questões, então me siga lá, tá? Porque aqui é Monster, galera. Aqui a gente só traz material atualizado para vocês. Então é isso. Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles. Valeu, guerreiros!